versículo 60. O subtítulo é Palavras de Vida Eterna, e não foi à toa que eu escolhi o livro hoje, Palavras de Vida Eterna. E então, diz João, muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, muito bem, agora vamos lá. Todo apóstolo é discípulo, mas nem todo discípulo é apóstolo. Jesus tinha 12 apóstolos. Mas junto com ele, seus 12 apóstolos, o colégio apostólico, seguia Jesus um grupo grande, entre 70 e 72 discípulos, que escolheram seguir Jesus, ok? Escolheram. Não foram escolhidos por Jesus. Jesus escolheu 12. Mas outros tantos decidiram seguir Jesus e eram então chamados de discípulos. E muitas vezes os apóstolos são chamados de discípulos. Não está errado, ok? Porque todo apóstolo é discípulo, mas temos que ter atenção, porque nem todo discípulo é apóstolo. Apóstolos são apenas 12. Existem 3 condições para ser um apóstolo. A primeira é ser escolhido pelo mestre. A segunda condição é ser treinado pelo mestre. Para quê? Para a terceira condição, que é receber uma missão do mestre. Então, os 12 apóstolos foram treinados por Jesus. Inclusive, ele os manda, por 2 vezes, entrar nas cidades e, como se fosse um estágio supervisionado. Eles vão, entram, tentam levar a palavra, depois voltam e contam a Jesus o que aconteceu. E quando ele é crucificado, deixa para aquele colégio apostólico a missão, não é, de propagar a palavra que ele trouxe. Certo? Esses são os apóstolos. Então, acontece que agora vão se reunir com Jesus todos os discípulos, todos, apóstolos e não apóstolos, ok? Todos. Então, muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, aquilo tudo, comer carne, beber sangue, essas coisas todas, disseram, dura é esta palavra. Quem pode ouvi-la? Jesus, porém, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes, isso vos escandaliza? Quer dizer, está difícil perceber isso? 62 ele diz, se então, isso é ótimo, gente, se então virdes o Filho do Homem subindo para onde estava anteriormente, quer dizer, se eles estão muito espantados com o que ele estava dizendo, porque o espanto vem primeiramente do quê? De eles não acreditarem, de eles acharem um absurdo. Mas espera aí, afinal ele é ou não é o Cristo? Muitas vezes acontece isso conosco, ou vemos acontecer. A pessoa começa a questionar. Em vez de pensar, espera aí, será que é a pessoa que está dizendo uma coisa absurda? Ou sou eu que não estou tendo condições de entender o que a pessoa está dizendo? Ou será que a minha cognição não alcança o que a pessoa está dizendo? Humildemente, o que poderia ter sido feito? Perguntar, não poderia ter sido perguntado? Mas todo mundo levou o quê? No literal. E aí ficou insuportável. Aí Jesus ficou o quê? Louco. Uma pessoa que diz uma coisa dessa não deve estar boa da cabeça. E se eu considero que o Messias é louco, então, peraí, que eu acho que eu não estou mesmo seguindo o Messias, vocês não acham? É como nós questionamos, não, Deus errou comigo. Peraí, mas Deus é perfeito. Errou comigo? Então não é perfeito. Então será que eu realmente acredito? Né? Eu acredito? Sei Deus? Não, eu acredito. Ora acredito, ora não, ora acredito, ora não. Porque quando eu sei, é isso. Eu é que não estou entendendo nada. Mas, né? Está acontecendo é porque quem sabe mais do que eu, e aí, olha só, se exige o quê? Humildade. Alguém sabe mais do que eu. Eu é que não estou entendendo. A pessoa está certa, embora eu não esteja entendendo. Não consigo entender. Mas isso exige muito. E eles já começaram. Dura é esta palavra. Quem poderá ouvi-la? Quem pode ouvi-la? Gente, incrível. Jesus, sabendo por si mesmo que seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes, isso vos escandaliza? Estão achando isso difícil? Imagina se vocês vissem de onde eu venho. Porque ele vem de um lugar que a gente não consegue conceber.
Se a gente acha absurdo o que ele falou, se ele falasse um pouco de onde ele vem, aí mesmo que a gente ia dizer, chega, estou partindo daqui. 62, já vi. 63. O espírito, atenção agora, o espírito é o que vivifica. A carne não auxilia em nada. Então ele está dizendo o quê? Eu estou falando espiritualmente, porque é isso que vivifica. A carne aqui nunca entrou no assunto. Eu estou falando sobre questão espiritual. O espírito é o que vivifica, a carne não auxilia em nada. As palavras que eu vos disse são espírito e são vida. Ou seja, são a verdade do espírito. Nós estamos imagina se ele fosse. Por isso é que nós hoje temos o espiritismo que nos ajuda tanto. Como é que ele ia dizer? Não é? Que nós estamos na carne, que nós não somos carne. 64. Contudo, há entre vós alguns que não creem. Pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não creem e quem o entregaria à prisão. Aqui tem duas coisas. Aliás, eu digo, não é? Todos os discípulos, nós vamos ver por quê, no fundo não criam. Judas era alguém que estava, como é que eu vou dizer assim? Jesus sabia que ele iria ser traído por Judas desde que o escolheu? Sim. E assim tinha que ser. Porque muitas vezes, você imaginou se dentro daquele colégio íntimo apostólico, o traidor fosse de fora? Quando Judas fez esse papel, ele trouxe para nós uma inestimável lição. Que dentro do nosso quadro de relações mais próximas podem haver traições, enganos, desenganos. Porque, na verdade, o traidor trai a ele mesmo, não é? E como isso é importante, não é? Porque Jesus traz para o colégio apostólico, traz o medo de Pedro, traz a dúvida de Tomé, traz a impulsividade de Tiago e de João, e traz a materialidade de Judas. Ele era aquele que julgava que Jesus era o Salvador, que ia libertar os judeus dos romanos. Um engano. Não foi por maldade. Tanto não foi por maldade, que assim que ele viu que Jesus foi preso e se deu conta que os anjos não desceram para libertá-lo, que era isso que ele esperava que acontecesse, ele foi lá, tentou devolver as 30 moedas que foram jogadas no chão e disse, olha, isso é contigo, nós não temos nada a ver com isso. Eu quero devolver, deixa para lá. Isso é contigo. Então ele saiu e fez o quê? Se enforcou na figueira, não é? Então, Jesus, nós sabemos, não é, pelas narrações espirituais que chegam até nós, que Jesus, depois, antes de ascender, foi buscar Judas. Não é? Foi buscar Judas. Foi uma participação no colégio apostólico muito sofrida para o nosso Judas, não é? Muito sofrida. Porque ele teve uma fraqueza da qual ele não conseguiu se desvencilhar. Mas Jesus sabia disso. E assim estava profetizado. Tudo isso já tinha sido profetizado. Então, quando aqui João fala de Judas e fala dos outros discípulos que não criam realmente em Jesus como o Messias, talvez não entendendo o que é isto. E aí, de novo, repassando que nós estamos o quê? Há 2000 anos revendo essa história. Versículo 65. E dizia, de novo Jesus agora, por causa disso vos tenho dito que ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Por isso, muitos dos seus discípulos, aí pronto, e parou ali, por causa disso, por quê? Porque se não houver essa consciência da vontade ali firme,
de um jeito ou de outro, a gente acaba se afastando. Por isso, muitos dos seus discípulos, agora é João contando, tá? No versículo 66. Por isso, muitos dos seus discípulos, muitos dos 70/72, ok? Não apóstolos, voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: porventura vós também quereis partir? E Simão Pedro então respondeu: Senhor, a quem iremos? Tens o quê? Tens as palavras de vida eterna. E sabemos aqui a origem do título do livro de Emmanuel. Tens as palavras de vida eterna. Ou você quer dizer o quê? Senhor, eu não estou entendendo nada da mesma forma. Mas uma coisa eu sei, que o Senhor é o Messias, é o enviado de Deus. Então ele foi o quê? Humilde. Porque ele não disse assim, quer saber? Eu não estou entendendo, só deve estar, lelé da ideia. Pedro disse, Senhor, para onde iremos? Tu tens, não é que podes ter, eu acho que tens, é tu tens as palavras de vida eterna. Há dúvida? Não há dúvida. E nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Respondeu-lhe Jesus. Não vos escolhi os 12? Contudo, um de vós é o diabo. Ou seja, um de vós está o quê? Tomado por uma fraqueza. Esse é o diabo. O diabo está dentro de nós na nossa fraqueza. É o que nos faz cair. A nossa fraqueza que aparece na tentação e às vezes não temos força. Acreditamos não ter força. Temos força, mas não temos vontade suficiente para usá-la e superar a dificuldade. No versículo 71, João diz, falava de Judas, filho de Simão Iscariotes, pois este, sendo um dos 12, iria entregá-lo. E fechamos então Palavras de Vida Eterna. Vimos hoje aqui do versículo 41 ao versículo 71.